boa noite, sejam todos bem-vindos. E hoje estamos com o universo aqui reunido, né, para trazer informação, né, com essa energia gostosa. Ó, como eu tô bem acompanhada, ó, aqui, ó. Então aqui, ó, deste lado aqui esquerdo, temos aqui a Roseli Pastore. Fala oi, Roseli. Oi. Obrigada, Roseli. Yara Strack. Boa noite. Strack? Alguns podem falar de Strack. E do lado de lá, vou deixar o Daniel apresentar. Aqui do lado direito estamos com Gisele Grassi. Olá, boa noite. E o mais novo integrante da trupe, Newton Maffei. Boa noite. Mais novo nessa encarnação, né? Que nas outras, tá mal. Já veio fazer arte faz tempo. Tamo aí junto. Então tá, gente, hoje a gente vai começar um bate-papo aqui, vamos falar sobre... A Gi trouxe, né, uma situação pra gente, né, Gi, de falar um pouquinho sobre o luto, porque ela andou pesquisando sobre isso e viu muita desinformação, né, muitas situações aí, né, Gi? Sim, Fala tem um muita pouquinho. coisa que muita gente desconhece, né? Eu estou falando de luto de pessoas, né, que perderam algum ente querido, pessoas que terminaram um relacionamento, pessoas que perderam o emprego. E Gi, isso é interessante, porque quando a gente fala de luto, as pessoas costumam associar só, né, ao desencarne de alguém, né? E não falam sobre o término de um relacionamento, né? Exatamente, e é isso que eu estava pesquisando, porque quando você termina um relacionamento, você passa por um luto das duas partes, mesmo que saíram tudo bem das duas partes, saem as feridas vão, né, ficam com a pessoa. Então, eu pesquisei e vi que todos têm que passar por 5 fases do luto, né? Todo mundo tem que passar, todo mundo passa por isso, né? Então, uma das fases, que é a primeira, é a negação, é você não querer aceitar aquilo, né? Você não quer deixar o seu marido embora, você deixar o seu ente querido embora, você deixar aquele emprego que você é tão apegado, que você ganha bem. Como que você vai fazer, né? Então, você primeiro precisa negar. Você nega primeiro. Primeiro você nega tudo. Você não quer saber daquela história. Esse negar seria mais ou menos assim, tipo, nossa, não acredito que isso está acontecendo. Isso. Sabe aquela situação que às vezes a gente fica, né? Isso é realidade, não é? Né? Como você parece que você tá fora do... Que você tá vendo em terceira pessoa, não é isso? E eu acho que nesse lance da negação entra também muito por quê? Por que isso aconteceu comigo? Eu não acredito que isso aconteceu. Eu fiz tudo, Por que né? comigo? Porque eu, né? Uma Então, vitimização, talvez? Passa Para por algumas isso. pessoas fica até um buraco negro, sem ter condições de analisar, porque não nos permite estar nesse momento. Eu acho que a vitimização seria uma consequência da negação, entendeu? Para eu negar, eu preciso justificar essa negação. E aí vai a busca de Aí culpados. vai a busca de culpados. E eu vi assim que em várias situações você passa pelo luto. Só que em muitos casos a gente não nos permite passar por isso, né? Então eu estou passando por uma fase que eu perdi aquele melhor emprego que eu tinha. Então é lógico que eu vou negar aquilo. É lógico que não é bom para mim. É lógico que eu perdi meu salário. Então que consequências isso vai trazer? Como que eu vou ficar de agora em diante? Então vem assim uma série de questões, né? Você sabe que essa situação de não aceitação, o que acontece, né? A pessoa muitas vezes fica amarrada nesse lugar do passado. E às vezes a pessoa até supervaloriza o relacionamento, o emprego. Tipo assim, ela começa a colocar flores onde não tinham tantas flores assim, né? Mais flores que deveria. Eu acho que faz parte também. Você vê que é um processo, é a primeira fase, e o processo
cada um tem que ser no seu tempo mesmo, porque você vê quanta coisa que envolve, quando o sentimento o sobe e desce, né? Nessa negação. Mas assim, as pessoas elas têm dificuldades com o encerramento de ciclos, isso é natural, né? E quando você sai do emprego é um encerramento, né? Quando desencarna alguém é um encerramento, quando você termina um relacionamento é um encerramento. E muitas pessoas entram na não aceitação, né? Ficam buscando culpados, mas porque, né? Elas vão ficar nessa, assim, muitas vezes presos nesse lugar, né? Então, que é onde ela vai olhar para trás, que eu fui feliz lá atrás, né? Que a gente fala que são essas algemas, e não consegue andar, né? Fica ali, né? Porque é a negação daquilo, não quer aceitar aquela situação, né? Sim. E no caso do desencarne, entra muito uma questão de a pessoa que tá, o enlutado, sofrer muito e, tipo assim, parece que ele tem um peso, ele começa a se culpar, né? Tipo, não fiz tudo que eu podia ter feito, será que eu falei alguma coisa? Será que eu me levei ao médico certo? Será que o tratamento foi correto? A gente vê isso acontecer muito. Nossa, Roseli, eu tava falando disso ontem, inclusive. Gente, é impressionante. Não, tipo, assumir essa responsabilidade como se ela pudesse ter salvo a vida do outro. Ter feito melhor. Né? Uhum. Entendeu? Isso acontece quando eu perdi minha mãe, foi um caso assim, eu me esforcei para fazer todo o melhor que eu podia dar, mas mesmo assim, quando ela partiu, o sentimento de... Eu acho que eu falei nisso, acho que eu falei naquilo, você começa a fazer um retrocesso das coisas, né? Lógico que tem vezes que a gente cansa, perde a paciência, estoura, a gente é ser humano. Mas aí vem essa cobrança da gente mesmo. Vem passando o tempo e você vai entendendo que você deu o melhor que você podia dar. E aquele processo era natural. Ela tinha que passar por aquilo. E nesse caso estava previsto. E nesse caso de pessoas que ficam dependentes de cuidados, o cuidador sofre muito. Ele sofre, além dele sofrer a perda, ele dispunha toda a vida dele ali para cuidar daquela pessoa. De repente ele não tem mais aquilo, ele sofre muito. E ele ainda sente remorso, porque muitas vezes, naquela situação de estar sobrecarregado, ele, sabe, às vezes até meio que inconscientemente, ou conscientemente também, todo mundo é humano, poxa, minha mãe tá velhinha, cara, e tá aí, ó, tá vegetando, sabe? Será que não... Você pensa, não tem como. Aí quando acontece, você ainda sente esse remorso, né? É complicado. Eu acho que o pior que pode acontecer também de não respeitar não, né? Mas não olhar para esse processo do luto em si, eu acho que essas são as questões que vêm com consequência. Muitas vezes a gente está falando desse processo, como a gente está trazendo, né? Se envolve um processo voltado a um ente querido, uma pessoa, vamos falar um desencarne mesmo. Não só, eu acredito que pode ser a chave também, o processo inteiro do luto, porque se eu não tenho um olhar de como é o processo, eu posso me perder nisso, já como for, e às vezes eu posso até atrelar algum processo com quem se foi. Posso transformar aquela pessoa que fez a passagem até num obsessor, entende? Ou vice-versa, entendeu? Porque às vezes a questão é como é que eu faço para trabalhar uma energia que já se foi? Como é que eu posso cuidar de um espírito, de um ente querido que já se foi? Muitas vezes não é se preocupar com o cuidado com ele. Ele fez a passagem dele, é o melhor dele. Mas como você está lidando com esse processo? Muitas vezes assim, poxa, aquela figura que foi meu pai, minha mãe, meu irmão, tudo mais. Poxa, qual agora o papel que ele cumpria aqui dentro desse clã? Ah, tá o papel. Agora esse papel não vai mais existir. Entende? Aí entra essa preocupação, muitas vezes até dessa pessoa que desencarna. Poxa, mas é minha família. Poxa, as pessoas que eu tô deixando lá pra trás, tudo mais. Isso é uma coisa que ele vai trabalhar com ele. Mas e você com essas preocupações? Ah, eu sinto saudade disso, sinto saudade que ele era essa figura que respondia, que estava ali presente nessa ocasião. E a partir de agora, entende? Acho que a partir do momento que a gente olha para o processo do luto em si, respeita todo esse passo a passo dele, eu acho que ele não é só uma questão de aceitação com a gente, mas também toda uma questão energética, né? Toda uma questão energética sua e de quem se foi. Super. E aí o segundo passo é a raiva, né? A raiva de você ter perdido, né? É muito forte a raiva.
a raiva de eu ter sido mandado embora, por exemplo, né? A raiva daquele meu ente querido ter partido, né? Por que que ele foi? Né? Não precisava ter ido agora, podia, né? Muitas vezes você vê a pessoa que está lá morrendo e você tá, não, entuba, reanima, e não adianta. Então a gente tem que pôr para fora o sentimento. Muitas vezes vem através de raiva, vem através de choro, vem através de irritação, nervosismo, mas faz parte do processo a raiva também. Então a gente tem que, mesmo no dia que você tá com aquela raiva, com aquela vontade de pegar você vai, sabe, você entender que faz parte de um processo que você, é um processo momentâneo que você tá passando. E cada um tem o seu, não tem tempo determinado, por exemplo, para negação. Eu vou ficar 1 mês negando, eu vou ficar 1 mês com raiva. Não é assim. Cada um tem o seu processo. Cada um tem que respeitar o seu processo e fazer o processo direito. Senão, isso vai acarretar problema futuro. Você vai trazer um problema emocional para sua vida lá na frente. Porque você está reprimindo. Então, você tem que fazer o quê? Você tem que ir até o fundo mesmo, ali naquele luto, para você conseguir força para você voltar, para você reagir, para você fazer alguma coisa diferente. E aquela coisa, né? Você tem que ir até o fundo da dor. Tem remédio para dor de luto? Tem. Só tem. Aceitação. Tá bem. É a aceitação. Acho que a união das duas coisas. Aceitar e deixar o tempo passar. Eu acho que eu já penso assim, ó, que a consciência de que a morte, de que essa separação, no caso da morte, que essa separação é temporária. É até mais profundo que isso. Eu acho que essa separação é uma ilusão. Você entendeu? É uma ilusão essa separação. Pô, sei lá, a pessoa foi, tá em outro lugar, mas você conversa com a pessoa, você sente, a pessoa sente o que você sente aqui, você consegue sentir se você... Consigo sentir assim hoje, Joseli. Então... Esse conflito eu vivi. Eu perdi minha mãe, obrigado a minha mãe. Tive um processo de cuidar dela, deixei de fazer outras coisas para cuidar, me dediquei, tudo bem. Quando ela parte, é aquele que o Daniel faz. O que ela fazia, quem faz agora? Então, esses processos. Só que eu fui ganhando consciência que era o que tinha que acontecer. Ela partiu como tinha que partir e eu dei o melhor que eu tinha. Então, eu acho assim, os processos têm que acontecer. A gente só não pode postergar muito, ficar remoendo aquilo, senão vira eterno. E aí o sofrimento da gente é pior que espiritualmente. Para quem foi também, né? Aí você condensa essa energia no teu campo, você cria uma caverna de tristeza e se enfia dentro. Não pode, mas na verdade, eu acho que a gente nunca está preparado, né? Então, assim, eu vejo quando meu pai desencarnou em 2019, por mais que eu conhecesse de espiritualidade, entendesse todo o processo, naquele momento eu não estava preparada. Desaba, né? Então, mas eu acho que eu consigo lidar bem, porque eu deixo vir, né? Então, assim, eu fico na minha, deixo vir, mas também na hora que passa, assim, às vezes bate uma saudade. O meu pai eu consegui, depois que ele desencarnou, eu consegui visitá-lo várias vezes no hospital, né? Até ele tá, hoje ele não tá mais no hospital, ele já tá de alta, já tá na colônia. Mas a minha mãe eu não consigo visitar. A minha mãe faleceu vai fazer 2 anos agora em dezembro e ela não conseguiu. Não sei por quê, né? Ele, quando sentia falta assim, eu antes de dormir desdobrava e visitava ele. Ela não conseguiu. Mas também não sentia assim que precisasse, sabe? Parece que foi mais leve assim. Eu sinto também que minha mãe tá bem. Também não consegui ver, mas sinto que ela tá bem. Essa energia. E aquilo que você estava falando, mesmo ela desencarnada, tá tudo bem para mim. Às vezes eu falo, mãe, tudo bem, mas não fico cultivando aquela coisa que ela tá viva. Minha mãe partiu, faleceu, fez o papel dela.
Às vezes eu faço uma comida que ela fazia, porque eu aprendi a cozinhar com ela. Tivesse aqui, mamãe ia comer essa pasta, né? Mas é uma brincadeira. Então, quem sofre muito é meu pai. 5 anos que minha mãe partiu, mas ele vive ela todos os dias. E é complexo. Ele tem 94 anos. Sim. Como é que eu consigo, espírita, há 90 anos, sei lá, 80 anos, mas ele não consegue aceitar. Ele vive esse luto. Eles foram casados muito tempo, né? 65 anos. Não, aí já tem uma simbiose energética. Então, fenomenal. ele vive todos os dias. Eu escuto a mesma conversa há 5 anos. E tá tudo bem, vamos embora, vai, fala aí. Mas eu tento, da minha maneira, aos poucos, ir tentando fazer com que ele entenda que aquilo não é bom para ele. Ele falou, eu rezo todo dia para sua mãe. Então, eu falei, comece a rezar para o Senhor agora. Olha. Ele está precisando da reza do Senhor. Mamãe, tá bem, até que não tá legal o Senhor. Mas fala com carinho, nessas conversas que a gente tem à noite, aos domingos, sábados, a gente almoça junto. Eu tento passar isso para ele, mas é difícil. O luto é uma coisa complexa, principalmente por morte, né? 65 anos, né? Depende, viu, Nilton? Porque quando você tem um luto, né, é um término de ciclo, mas não mexe com tantas dores emocionais como um término de relacionamento. Entendeu? O término de relacionamento você vai lidar com rejeição, com abandono, Às vezes traição, né? Vem muitas dores emocionais. Então, assim, Exclusão. ali você tem um término, você sabe que acabou. Quer ver uma situação também que é muito complicada? Desaparecido. Isso deve ser terrível, porque você não põe ponto final. Não tem um ponto final. Isso deve ser terrível. Entendeu? Você está sempre na expectativa. Então, ali quando, né, desencarna, você entende que encerrou. Tem Né? um luto, tem uma saudade, tem uma dor, mas tem um ponto final. Entendeu? Quando você não acha, você não sabe se está vivo, se não está, se foi, não foi, como foi. É muito difícil. Você começa a perder a esperança, depois você se sente mal, porque você não pode perder a esperança. Aí se sente culpado. Se cobra, Sente tem culpado. muitas emoções, Deve ser muito muitas complicado. Essa situação é um luto que não Eu passa. nunca trabalhei, Porque eu não nunca tem- tive nem assistido nesse Com esse contexto, processo, né? nesse Eu também processo não. de pessoas amadas desaparecidas. Gente, eu acompanhei o processo da minha mãe quando o meu cachorro, né, o cachorro dela desapareceu. E 5 anos depois ela ainda achava que uma hora eu podia encontrar. É uma coisa assim. Não E isso muda o por ponto um final, cachorro, por mais. Eu sei, a gente sabe que o cachorro é um membro da família, tudo. Mas você imagina, né? Um filho, né? Na realidade, o luto é para ser vivido. Sim. Não é fácil, como não é simples, mas tanto a pessoa que parte e a gente que passa tudo isso, a gente merece ter uma segurança, um conforto de que fez o possível para essa pessoa estar quando estava junto com nós e o possível para onde está por merecimento. E esse merecimento a gente merece sim, por sentir esse luto da melhor forma possível e entender que junto-se a pessoa que partiu, no meu caso são 4 pessoas, que eles foram muito felizes e que a gente fez tudo que podia enquanto eles estavam aqui. Então ele é mais fácil essa dor, porque a gente fez até o último minuto o que a gente podia fazer. Eu acho que é complicado quando a pessoa que parte, você percebe que você poderia ter feito e não fez nada. Exatamente. Essa é a dor. Deve Do doer remorso, né? Essa. Aí vai passar Mas, por muitas ô, Nilton, coisas. Você não aí- tem mais como fazer, porque, pelo menos materialmente, na terceira dimensão, você não tem mais. Passou o tempo. Então, só que aí é que tá, a gente não é responsável pela vida e morte do outro. Não, eu entendo Né? isso. Estou falando da dor que a pessoa sente, independente ela não ser responsável. Então, mas É que a pessoa sente, né? então ela se sente responsável. O outro poderia estar vivo se eu tivesse feito isso, se eu tivesse levado ele no médico antes, se eu tivesse. Fica no se. Eu não acho assim, se eu tivesse feito, porque tem pessoas que não fazem nada. Eu conheço casos de mães que tiveram São abandonados os os filhos, né? 5, 6 filhos e só um que toma conta. Ninguém vai ver. Mas isso é muito Ninguém põe a mão, mas um sempre está lá. Então, meu questionamento, quando essa mãe, esse pai, essa pessoa parte, aquele que não fez nada, com o filho, com
Como ele se sente? Depende. Depende do nível de consciência dele. Exatamente. E aí a gente for pensar lá atrás. Mas ele é culpado pela morte da mãe? Não acho isso. Né? Não, eu consigo entender isso. Eu Acho que cada estou me caso é referindo um ao caso. luto como Então, aquele que poderia ter feito e nada fez. Tem muito, né? Tem, eu tenho conhecidos que passaram por esse processo e hoje ficam caramba, não fiz isso, não fiz aquilo. Então, Mas mas não é para julgar, não tenho nada para julgar. Não, mas não pera- fez por algum motivo, sei lá qual. Tenta fazer agora espiritualmente, tenta. aí a raiva, que a gente está no segundo passo, né? Aí a raiva, eu acho que a pessoa direciona para ela, será? A raiva acho que a gente direciona para Deus, para a espiritualidade. Por que tem que ser com ele? A indignação, Tantas né? pessoas para morrer ruim pra caramba aí, né? Pensando, Eu acho que esse é o por pior. que meu pai e minha mãe são que é bom? Você entra em conflito É, com Deus, com a espiritualidade. Tem gente que vive, tem muita gente que se desvia desse lugar de autoconhecimento. Claro que não é regra que você tem que seguir para a espiritualidade, mas muitas vezes coloca como empecilho para o direcionamento de vida. Muitas vezes, porque fala, eu conheci muitas pessoas. Poxa, por que minha mãe, que foi uma pessoa, vamos botar um exemplo a mãe, tem a mãe que ali o pai abandonou, o cara nasceu e cresceu com a mãe. Putz, minha mãe cuidou de mim, de não sei quantos filhos, chegou um determinado ponto da vida que ela fica doente e morre, aí entra a indignação com a morte da pessoa, com o mundo, com o universo, entendeu? Aquela coisa que, poxa, por que ela teve que morrer? Porque justo minha mãe. Então, aí entra, E é uma dor aí muito entra a profunda. raiva, né? Que Deus é esse. Isso. Exatamente, é o Deus é famoso esse. que Deus é esse, entendeu? Que É. tem pobre Que passando se pune. fome, que tem guerra em outro lugar, tem político corrupto, tem isso, e minha mãe, que é tão Deixa o sagrada, filho sempre logo, fez o Que era bem, bobo, É. cuidou de tanta gente, entendeu? acordava cedo, ralava pra caramba, nunca tirou um fio de cabelo. E eu de acho ninguém. que é aí que entra o processo que a Patrícia falou, da aceitação. Sim. Entendeu? Claro. Que é aí que é onde eu dou passagem pro autoconhecimento mesmo. Pra entender esse processo. Né, de que realmente, poxa, é aquela coisa que a gente sabe. Eu só consigo entender de fato, dizer, poxa, eu aprendi, entendo e vivencio isso. Você passa por aqui. Quando você passa por aqui e fala, Em assimilei. prática, Entendeu? aquilo que você tem como consciência. Entendeu? Senão mas você não adquiriu antes consciência. disso tem outros passos para chegar na aceitação. Hum. Né? Então, um deles é a barganha, né? É o terceiro passo. Terceiro O passo. Dos terceiro cinco. passo é a barganha, é você tentar negociar ou você se enfiar num estudo, enfiar num trabalho, seria mais uma fuga. É uma negociação com você com mesmo. você mesmo. Um Então, outro eu vou parceiro, sair em busca de outro parceiro. no dia seguinte pra já ver se é separou, você vai amenizador, procurar né? alguém e isso também não vai adiantar. Mas é um processo que todo mundo tem que passar. Às vezes mais longo, às vezes mais curto. Às vezes. Então, Gi, nem- mas aí é que tá, esses passos, né, que você está trazendo, que é o que a maioria das pessoas tem, eles são aliviados quanto maior o ganho de consciência que a pessoa tem, né? Porque quanto mais ganho de consciência eu tenho, e principalmente conhecimento do plano espiritual, né, como a gente estava falando, de entender que é uma separação, e muitas vezes nem uma separação como a Roseli trouxe. Então, assim, isso vai deixar, esses passos vão ser muito mais rápidos, né? Então, a gente não fica naquela situação como o Nilton falou, da situação do pai dele, que, né, ele está há 5 anos preso lá. E olha, a gente está falando de uma pessoa que tem muita consciência e estuda espiritualidade, mas, então, a consciência, ela ajuda, mas a gente nunca pode esquecer que a gente está encarnado e a gente está aqui para, né, para aprender, para, né, então, pra assim, viver, pra ser Vivenciar, feliz e vivenciar. tudo mais. e não, né? e assim, Crescer. crescer. É isso aí, Newton, crescer. E ele, assim, de alguma forma, o pai dele tá tendo que passar por isso porque ele tem que crescer alguma coisa. Quebrar as resistências. E são É. muitas. Tem alguma coisa aí que tem. Não, a gente, às vezes, não é nenhuma fórmula. Ah, ele tá assim por causa disso, ele tá... Não é, Eu entendo, algo, eu né? entendo, eu não julgo, eu falo assim, caramba, ele podia fazer assim, né? Porque ele ia sofrer menos, tá aqui. Tem eu que dou todo o amparo pra ele, sou parceiro dele.
deixa ele fazer muita coisa, porque tem que fazer. Quantos anos faz que ele está sem ela? Em novembro agora faz 5 anos. Porque geralmente quando é uma união assim, muito longa, né, que se gostam muito, geralmente quando um vai, o outro logo vai atrás. Eu É verdade. tive essa É muito sensação comum. assim que aquela minha mãe dizia que ela falei, meu pai disse que não vai, mas eu agora é o contrário, eu acho que ele fica bem longe. Meu pai tem a hereditariedade do meu avô. Meu avô tinha 93 anos. Nossa. E ele fazia plano de futuro. Eu achava um maior barato por ele. Meu neto, vou fazer isso, vou comprar aquilo para você. Eu falei, tem 93 anos, que legal. E meu pai é a mesma coisa. Meu pai faz planos. Vou fazer isso, vou ter um filho. Bacana. Então, isso abastece ele. Por outro lado, a falta da minha mãe também abastece ele, a ocupação que ele tem. Fica pensando, ele fala, você acredita que eu não consigo sonhar com a sua mãe? Eu falei, eu acredito, na hora certa você vai sonhar. Não está preparado. Ele vai. Na verdade, ele pode até sonhar e não tá lembrando, né? Claro. Muitas vezes acontece. Não tá isso. conseguindo, é. Eu falei, deixa ela em paz. Deixa ela em paz, deixa ela evoluir em Você paz. acha que ele está em que passo? Qual é o primeiro? Negação. Se não está no primeiro, ele está no segundo. A raiva. Né? Não declarada, entendeu? Eu posso estar entre dois passos ao mesmo tempo? Pode. Posso. E pode voltar também. Pode voltar e pode Voltar. estar em transição também. Porque acho que eles não chegam nem na barquinha ainda. né? Ele ainda tem Viu? E tem aquela coisa de por que aconteceu isso. hum, Poxa vida, por que minha mulher faz desse mas acho que o pior de tudo é quando os pais perdem os filhos, né? É, isso aí deve ser uma dor, É o uma processo perda de inverso. vida. Qual é o natural, não que é o certo, É. o natural. Os pais irem primeiro por conta da idade, mas quando isso se inverte, deve ser. Eu acho que tem uma aceitação natural dos fatos É. quando se olha um filho perdendo o pai. Esse processo dos 5 passos, nós estamos no terceiro, ainda acho que ele fica mais leve, né? Ele- Embora doa. É. Embora doa. Porque eu acho que é uma coisa muito Ao inconsciente contrário. que existe, né? A gente sabe que a vida anda assim. Ó, vai. veja bem, eu tive uma irmã mais nova Sim. que eu, Ah, que com 3 meses de idade adoeceu e foi até 3 anos de idade, e meus Olha. pais muito dedicados àquilo. Ela faleceu. Meu pai até hoje tem muita ligação com ela. é. Sim. Tem essa Aham. coisa com ela. Não passa. O filho, né? Aham. Como seria se a minha filha tivesse aqui agora? Como seria? Fica isso daí Fica pra sempre. sempre. Fica. E mesmo porque ele considera, né? É um membro da família. Sim. E ele fala com ela o tempo todo. Quando ele precisa de alguma coisa, ele pede pra ela. Ele está escalando ela o tempo todo. Deixa ela em paz, pai. Coisa assim. E aí o quarto passo é a depressão, né? Olha. Que eu acho que é o mais difícil. Porque se a pessoa entra numa depressão, já passou por todas aquelas etapas e entra numa depressão, ela precisa de um tratamento. Ela vai ter que procurar um auxílio médico, de um terapeuta, de um psicólogo, de alguma pessoa que faça olhar uma outra maneira, né, de ver o que aconteceu, né? A morte, ela é fato, todo mundo vai passar por ela, mas ninguém quer passar, né? E aí você entra aqui numa depressão às vezes tão profunda que a pessoa não sai da cama, a pessoa quer ficar o dia inteiro na cama. Ou muitas vezes acontece também da pessoa querer ir embora junto com a outra, né? A dor é tão grande, na depressão a dor é tão grande que ela quer ir embora, então ela tenta alguns artifícios aí para acabar com a vida achando que vai encontrar o outro lá do outro lado. Eu já vi muito Vai caso direto, né? da pessoa Você entrar, sendo minha vida que eu vou direto. Não é assim. assim, da pessoa entrar naquele processo, daquele suicídio, você vai, sabe, bebida, droga, Suicídio muito. inconsciente. Para de tomar remédio. Vocês assistiram aquele filme Amor Além da Vida? Uhum. Ele Qual que é desencarna, Uhum. é com aquele ator que Robin faleceu. Williams. Robin Ah, o Williams. Barulho da Vida. ele- Então. E ele desencarna e ela se suicida. Uhum.
E isso, o que acontece naquele filme é muito real, né? Só que ela se suicida voluntariamente. Então ela vai direto para o umbral. Por uma frequência. Bacana, né? Sim. Um lugar bonito, com fontes. E ele tenta, né, fazer esse resgate dela, mas, gente, o umbral, né, são vários tipos de tormentos, né, vamos dizer assim, né, dependendo do nível de consciência, né, então, normalmente, na hora que a pessoa se dá conta daquilo que ela fez, né, ela vem muito arrependimento, e aí a frequência dela desaba. E com respeito a esse filme, tem uma coisa que quando você lembra? Não lembro quanto tempo faz que ele cometeu o suicídio? Ele cometeu. Então, mas, sabe, eu fiquei pensando, me chamou mais, muita né? atenção o fato de uma pessoa que fez um filme desse, que tem Com a essa repercussão consciência, que teve, que, né? gente... Mas, a Roseli, gente- aí entra um outro lugar que isso, as pessoas acham que quem comete suicídio é porque não quer mais viver, porque tá desgostoso da vida, e não é a dor, é a dor, Roseli. é insuportável, É a dor. ela quer dar fim na dor. Tá. Então, Mas se você tem consciência de que se você comete o suicídio, você vai chegar do lado de lá, você vai levar todos os problemas. Você chega lá sendo a mesma pessoa. isso eu posso te responder por experiência própria. Porque antes de trabalhar com as terapias, né, e conhecer técnicas que me ajudem a lidar com as dores, eu tive depressão em 2005 e a dor que eu sentia era muito grande. E eu tinha todo um grande conhecimento dentro do plano espiritual, um estudo muito grande aí. Mas eu não tinha as técnicas que as terapias hoje, né, que eu tenho hoje junto com as terapias. Então, assim, por mais que eu tivesse a consciência do que aconteceria comigo com desencarne, a dor é muito grande. E ela é física mesmo. É física. E é uma dor na alma, né? Essa dor. É no peito Então, mesmo. É no peito Então, mesmo. mas aí você É. sabe que você vai chegar lá, ser a mesma pessoa, com um problema a mais, entendeu? Mas é porque você... Potencializado, né? Então, Não, você tem, eu acho, eu tô falando isso, não de julgamento nem de não aceitação. Eu tô falando isso no sentido é de pior que, ainda, porque ela faz consciente do que vai Então, acontecer com ela. Você tava Entendeu? com dor aqui, você queria eliminar essa dor, você simplesmente potencializou por mais tempo, sei lá. Entendeu? Então, mas eu acho que é uma arma que a gente como terapeuta tem. Todo assistido meu que está tendo tendência suicida, primeira coisa que eu falo, opa, essa possibilidade não existe. Esquece. Você vai chegar lá do mesmo jeito, com os mesmos problemas e mais um puta de um problemão. A pessoa fala, puta, é mesmo, né? Parece que cai a ficha, sabe? Mas, Realidade, né? é que quando vem uma pessoa e traz isso pra você, na hora, você tem algo que vai ajudá-la a sair daquela dor. Então, assim, eu já tava assim à noite, né, na balada, e uma da assistida me manda mensagem falando, obrigada por tudo que você fez, né, mas eu não tô aguentando de dor. Então, tipo, na hora eu peguei, né, na hora onde eu tava, fechei os olhos, fiz um SOS com ela, e aí tirei da situação, primeira coisa, tirei da situação, e assim, né, o SOS posso fazer em qualquer lugar, chego aqui, ó, vou lá e faço o SOS nela, fiz um SOS, liguei pra ela em seguida, aí ela me atendeu e falou que já tava se sentindo melhor. Então, quando a gente tem, né, outras opções, né, a gente ensina a pessoa a fazer uma imantoterapia, a gente ensina ela a fazer um SOS, ela tem ferramentas para sair disso. A importância do Por isso- tratamento, né? Em todas as fases do luto, né? Por isso que eu falo tanto da imantoterapia. A gente vai fazer um workshop, a gente já combinou, Você né? falou uma coisa bacana essa semana numa das aulas, que você pode se abastecer Da sua própria energia. Bacana. Você tá com dor. E você sabe que eu comecei a fazer isso por dores físicas mesmo, e comecei a sentir resultado. Colocando as mãos mesmo, plasmando, que o nosso Daniel ensina a gente, funciona. Funciona. As pessoas não têm consciência do próprio poder. Não tem. Exatamente. A gente não precisa de nada que diferentes. venha de fora. A gente pode se preencher de tudo, de qualquer frequência que a gente Eu achei precisa. bacana. Então- Eu vou testar, funciona.
É só isso, assim, é simples. Você põe a mão no peito, o que você está sentindo? Tristeza? Começa a pôr leveza, né? E deixa a mão ali, leveza, respira, Isso mentaliza. ontem, não sei porque eu capto muita coisa, né? Estou na rua, eu estou vendo, de repente, tum, baixou. Eu já entendi. Aí deixei, falei, acho que não. A Patrícia ensinou. Fiz exatamente isso, em 5 minutos. Beleza. Funciona mesmo. Para ver os poderes que a gente tem, Ninguém não é para mágico. para pensar e nem para usar. Eu uso, viu, Yara? Eu sou Mas, Newton, é que uma você- pessoa que usa. Você é um buscador, né? Você está sempre buscando. Agora, as pessoas não têm esse conhecimento, elas estão tão presas na terceira dimensão que é só um remédio, que é só uma A pessoa coisa. faz assim, isso não funciona, não. Então- Não está nem aberta para tentar Nem tenta. fazer. Por exemplo, o meu amigo Rogério, ele se abriu para isso. E ele, um usuário dessas coisas, falou, cara, dá certo. Ele estava me contando no sábado. Ele é diabético, estava ele e a filha. De repente ele começou a sentir, como falou para a filha, pega aí o aparelho de medir. Estava com hipoglicemia, estava com 50. Você tem que tacar doce para ele, não tinha nada. Ele falou, tá bom, sou gordinho. Vai abastecendo aí corpo, célula, pega as gorduras, vai até eu chegar em casa. Pegou em casa, tudo certo. É isso aí mesmo. Então, eu falei, caramba, por quê? Porque ele abriu para aprender, teve a ferramenta para usar, usou e deu certo. Então, a gente tem que estar aberto para isso. Senão... Para canseira, quando você está muito cansado, sabe, que você trabalhou muito, nossa, funciona muito. Tristeza, eu acho a tristeza assim um lance bem... Baixo astral, bem... né? Daquela... Não, às vezes você tá triste, às vezes alguma tristeza assim que, às vezes até uma energia coletiva. eu acho que Aí você tem que isso. buscar, por que eu tô assim? Vai fazer coisas que elevem a sua vibração, você entendeu? Você consegue Uma fazer coisa que a isso. Patrícia ensinou também que é bacana, coloca uma música. Tá? A frequência da música é uma música que você maravilhosa. gosta, uma música mais alegre, você vai mudando. Então, todos os conhecimentos que eu tenho, como sou um buscador, sou mesmo, à medida que eu vou conhecendo as coisas, eu vou me protegendo cada vez mais das coisas. Então, estou sempre buscando algo que torne um pouco melhor a cada dia. Ô Nilton, você já percebeu que essa da música, né? A gente sabe que a música ela vai mudar a frequência da pessoa. Então você coloca uma, né? Você vai colocar uma sofrência lá, um sertanejo, você vai pra... Você vai pro buraco, né? Mas se você coloca, se você tiver como obsessor e você coloca uma música elevada, muitas vezes, na hora que você coloca, ele não deixa. Ele começa a te fazer sentir mal por causa daquela música, porque ele sabe do poder da música. Então ele começa, né? Você vai lá, coloca uma música que de frequência hertz, lá essas daí. Aí você começa a se sentir mal no início. Porque ele tá exato, ele não quer que você eleve a sua frequência. Então ele vai ficar ali, ó, te atacando pra você parar de escutar. Funciona, você fala, não, senhor. Para isso tem que ter conhecimento. Exato, conhecimento Então, é poder. Então, você já reparou que muitas vezes você vai colocar uma música e no início te incomoda? Sim. Entendeu? Exatamente, porque tem alguém ali que não quer. Eu gosto, eu coloco, eu falo, você tá me incomodando isso aí. Eu falei, vou deixar. Gente, vocês gostam de frequência? Sim. Eu gosto de, para relaxamento, para meditação, eu gosto de música orgânica, frequência. Eu não curto. Barulho de natureza, essas coisas. Barulho de natureza, flauta, piano, saxofone, água, brisa, mar, tudo que é orgânico. Mas a frequência não é legal, não. Pra mim, não. Então, eu não coloco a frequência nos meus trabalhos, porque acho que eu preciso também estar em sintonia com... Então, eu não coloco. Mas eu sei de muita gente que coloca. Mas se for colocar em teta com uma frequência, não entra, me irrita. Porque isso é do planeta que você veio. Pode ser. Pode ser. Eu acho que é uma questão de afinidade também, né? Eu tô brincando, é afinidade. É Não, eu tô afinidade. falando isso porque hoje virou tudo é o planeta, né? E muitas vezes é só uma afinidade, entendeu? Eu não tenho nada contra, até gosto.
Tem algumas- Gente, a minha mesma filha, mas eu coisa. gosto. É isso aqui. Tem gente que gosta do azul, do vermelho, tem gente que gosta de rock, tem gente que não gosta, né? Tem gente que gosta. de várias coisas. Então, não tem. Isso aí é dela, né? Não tem problema. E assim, tem gente que gosta de um tipo de música pra se acalmar e tem gente que gosta de outro. Então, deixa eu voltar aqui na depressão. É o quarto item, né? É obrigatório passar por ele, a depressão? Todos. Vai depender do grau. Porque assim, Tem gente que é bem leve, que passa. nem percebe. É. Meu questionamento era esse. É. Pode, porque eu, na perda com a minha mãe, que foi a perda mais doída, eu não me lembro de ter passado por esse processo de depressão. Pode ser que eu tenha Isso depende passado. de pessoa para pessoa. Por exemplo, nós temos várias técnicas para estar utilizando. Então a gente sabe o que a gente está precisando naquela hora, ou pede ajuda para alguém, ou pede um socorro, SOS, Roseli. Viu? Né? E é legal também, né? Assim, ó. Na depressão, quando você tá naquela fase da depressão, você pode saber que você tá com excesso de água, cara. Excesso de água te leva lá pro fundo. É um sintoma. Quando você tá no começo, que é a primeira, que é a negação. A negação, olha, É o fogo. eu seria o não, fogo? o fogo não. A negação, Na raiva seria o fogo. a né? raiva, o fogo. A Tá ligado negação, aos eu elementos. diria que é falta de terra, falta A do negação. concreto, porque você perde o chão. Faz Então, sentido. seria falta de terra, tá? Aí depois Fala aí quais A são raiva. as a fases. raiva, A raiva. A raiva é o excesso fogo. de fogo. Excesso de fogo. E a negação? E a depressão, A água. negação, falta de terra. Depois, excesso de fogo. A depressão, excesso de água. Depois, Falta um. aceitação. Não, é o O outro. último é a aceitação. Mas Não, são não, antes. 5. Tem um outro que você A falou. barganha. antes. A A barganha. barganha, eu diria que seria o excesso O ar? de ar. Diria É a muito cabeça pensamento, pensando, né? é a Você cabeça. organizando. Sabe, ó, se eu coloco Cada uma isso no dessas lugar fases vai que estar eu... com excesso de Não é, ou falta. ou falta, Ou ou falta. eles vão estar Normalmente em um desequilíbrio, é. Desequilíbrio. Dos elementos. E aí entra, quando você está passando por uma dor, entra o quinto elemento, que é o éter. Pô, você tá mal. Que é a Como que aceitação. você, Então, como que você recebe o éter? O éter não está na matéria. é a harmonização de todas as outras, né? Na verdade, o éter, ele é o elemento que não faz parte da matéria, né? Ele é o invisível, ele é o divino. E como que você vai receber? Se você está tão... Sim, sabe? Bem que tentam, eu acho. Que lá de cima eles tentam. Eles mandam, né? Por isso que a terapia ajuda muito no caso do luto, sabe? Você vai amenizar a dor da pessoa, você vai tirar, arrancar essa dor? Muito difícil, mas você ajuda. A pessoa sabe que tem alguém para contar, porque tem muita gente que passa por tudo isso aí sozinha. E eu acho que depende Sabe? muito do momento que você procura o terapeuta, desses cinco fases, né? Quanto mais cedo você procura, mais amenizado. Talvez na depressão você talvez nem chegue a entrar só. Ô, Milton, Talvez. e o que entra muito, onde entra muito, no caso das terapias, né, no luto, é o seguinte, cara, ó, você vai no médico, ele vai falar pra você, ótimo você fazer um acompanhamento médico, o remédio vai ajudar, mas, cara, cai tua frequência, sabe? Neguinho vem, nego ensina. Abraço. Você não sabe se o processo é auto-obsessivo, se é você que está gerando, né? Ou se você está absorvendo, você entendeu? Ainda mais agora, nesse momento do planeta, sabe? Por isso que eu acho que é muito importante uma terapia, no caso da É pessoa porque é o que tá a gente, passando né, por tem luto. aquele vídeo que fala isso, né? A depressão nem sempre começa no espiritual, mas ela se torna. Mas se torna espiritual. E Quando ali- se e ali tem aceita, curado cara, também. quando se aceita, você faz as pazes com Deus. Se E aí faz. você Você recebe o aceita, éter. aí você recebe. Todo, né? Isso, Uhum. é aceitação. Agora, não é mais fácil você passar por todas essas fases tendo um acompanhamento? Sim.
Claro. Uma pessoa que entra no teu campo, que faz uma análise, que te bota equilibrado, que vai lá, reequilibra os chakras, troca ideia com você, você se sente acolhido. Mas também não tem uma coisa, Paty, de energias negativas que não te deixam chegar nesse momento, que podem ser obsessores? Pode acontecer isso? Com certeza. Por isso que muitas vezes a pessoa ela pega e entra. Mas a energia. Não, ela entra num negra processo não te deixa. depressivo por causa de uma, né, de um luto. Então começa com luto e ela não se Ela levanta. baixa a É frequência. muito comum. Termina um relacionamento, né? Se é uma Ela não pessoa levanta. que tem tendência, que gosta de tomar umas, Aí abriu. Aham. Porque aí eles ficam, né? Eles querem a bebida, você entendeu? você toma 200 cada um. Gente, a gente fala assim, né? É o mundo invisível, né? Mas é uma coisa tão assim, fácil de você entender, né? Pô, o cara tá bebendo, sabe? O cara tá bebendo desse jeito por quê? Sabe? O cara não, Não é pra de ficar beber, legal, não é pra ficar não legal. é pra porque ficar não fica no legal. bom estado, né? E a pessoa só vai indo pro fundo do poço, Porque né? não tem mais controle, né? Perdeu o controle. Tá sendo obsediado. É complicado. Gente, é que nem a Gi falou, tem as 4, 5, são 5 fases até chegar na aceitação, né? Tem as 5 fases, mas dependendo do grau de consciência de cada um, você não passa por elas, né? É assim, você já pode chegar direto na aceitação. Essa foi a questão. Por isso que o Newton pegou, que, assim, são saltos de consciência. Normalmente as pessoas vão passar por essas fases, até porque tem muita cobrança também na sociedade que você tem que sofrer. Você acabou de perder a sua mãe, e se você estiver bem um pouco depois, vão te julgar. Ó, acabou de perder a mãe, tá aí. Tá bem aí, eu Né? tô dando risada, Enquanto que, tô- na verdade, quanto mais rápido você se recuperar, melhor pra ela, porque você para de mandar pra ela aquela energia de tristeza, de, né? Desculpa, por que que eu parti? Eu tinha que ficar. Não tava na minha hora. Paty, mas eu tive uma lição uma vez, eu nunca vou me esquecer, sabe? Um amigo que trabalhava comigo, ele era muito ligado na mãe, mas muito ligado na mãe. E a gente trabalhava junto, ela estava sempre em contato com a gente, de repente ela adoeceu e morreu. Ele ali trabalhando comigo, tal, de boa. Aí passou um mês e pouco, eu não aguentei, cara. Eu olhei pra ele e falei assim, escuta, você não tá triste, você tá escondendo, você tá precisando de ajuda. O que tá acontecendo com você? Você trabalhava como terapeuta já? Não. Sabe, eu achei, porque eu não via ele triste. Ele não me passava. E eu ficava de olho, pô, às vezes tá Tá Aí escondido. ele pode ter aceitado ou negação, Não. tá na primeira Você fase. sabe o que ele me respondeu? Eu nunca vou. Esse negócio desse é inesquecível. Ele olhou pra mim e falou assim: escuta, eu amo a minha mãe, você sabe o tanto, você é testemunha. Eu te pergunto, vai me ajudar em alguma coisa eu ficar triste? Não. Vai ajudá-la Fez eu o que eu fiz. estar triste? Eu falei: não. Então eu não estou triste. Sinto falta dela, mas não estou triste. Estou muito bem. Aconteceu isso comigo, Rodrigo. Sabe, assim, ó. Sabe, ele não é um cara que esconde sentimento, sabe? É um cara que, pô, cara, você agora. Mas é porque- Sabe, que admiração que eu senti por Eu aquele chorei cara. uma semana, pelo menos. Uma semana. O último dia que eu chorei, eu falei assim, não vou chorar mais. Porque minha mãe não merece choro. Minha mãe foi maravilhosa comigo. E só procuro lembrar dela em momentos bons. Da parte da doença, eu deletei mesmo. Não, eu fiz isso. O que adianta agora eu ficar chorando, pedindo que nem meu pai faz? Não adianta. Eu aceitei, ela cumpriu o processo dela, eu fiz o melhor que eu podia fazer, segue a vida. É o melhor que a gente tem que fazer. Palavra- Mas por que eu consegui isso? Porque venho estudando isso há 5 anos. Que palavra nós podemos, Mas- uma única palavra podemos conduzir essa situação que você está comentando? Superou. Amor. Coragem. São Liberdade, Há 5 anos. porque eu acho que você venho se estudando liberta de isso um para ganhar peso consciência. enorme que você E entender que na hora da carregou partida, durante eu sou espiritualista Então, sempre. É o natural. Quando eu recebi essa Eu tinha que resposta fazer como eu dele, fiz. quando eu recebi essa resposta dele, eu parei e pensei, puta, mas que inteligência emocional. Meu,
Mas é Passeia porque de ele não precisa. Tem muita coisa, Roseli, que a gente tem dentro, e a gente tem muito conhecimento dentro, mas que a gente começa a se moldar pelo que a sociedade diz, que você tem que sofrer, que você tem que isso, você tem que aquilo, que a gente acaba se colocando naquela situação muitas vezes para alimentar o lado de fora do que o lado de dentro. Então, assim, ele não quis alimentar isso porque ele já sabia dentro dele o que era certo. Então, mas foi muito legal. Acho que foi a primeira pessoa que me deu, assim, uma, sabe? Uma outra visão. Uma outra visão, assim, sabe? Eu fiquei de cara, falei, puta, mas que inteligência emocional. E isso me acompanha sempre. Mas você só com consegue relação. isso quando você procura, você estuda, você entende, capta as coisas e tem conhecimento, senão você não tem ação. É a única maneira. Eu já vi muito analfabeto, muito mais espiritualizado do que muito doutor. Eu já vi muito ateu fazer muita coisa boa pro mundo do que qualquer beato, do que qualquer espiritualista. Isso é dali do Rio de Entendeu? Janeiro, começa Então a não meter o tem ponto todo regra. mundo. Não tem regra. Eu acho que não tem regra, não tem, né? E não tem tempo para nada. Né? Cada um tem o seu tempo, Cada um o tem seu o seu momento tempo, o seu para momento. superar aquilo. E assim, E o melhor de tudo é que você tem as ferramentas para estar utilizando. Então, eu acho que isso é o mais importante, é você saber o que fazer quando você está daquele jeito, naquele momento. Uma coisa que eu tenho trabalhado, tem vindo muito para mim, é trabalhar luto em criança, sabe? Às vezes faz 2, 3, às vezes a criança já não é mais criança, já é adulta, e trabalhar o luto naquela criança. Nossa, muito. É difícil chegar um assistido pra gente que não tem uma dor de luto, gente. Que Por isso ela que tá é falando da importante, criança gente. interior, Da criança né? interior, Então, assim, é. pegar o adulto e quando tem o falecimento, né? O desencarne de alguém num período da infância, Da né? infância. Gente, passou 30, 40 anos, a pessoa Carregando está aquela com dor 70 não tem anos consciência e daquilo. você tem que trabalhar aquele luto. Mas a criança é onde vai ter É. maior formação de trauma. Então, quando é a época de formação de crenças, né? E onde tem maior formação de traumas. Então, assim, quando isso acontece na infância, vai ficar muito forte no inconsciente. Normalmente, quando acontece no adulto, ela já tem, né? Ela já sabe lidar um pouco melhor com aquela situação e ela já até sabe, né? Olha, Não isso é cria por causa muito- não cria disso. muita memória, né? Mas na criança é complicado, viu? Engraçado, acontece muito também de você trabalhar nessa técnica de significação da nossa terapia com pessoas que sofreram, passaram por um luto na infância, tá? Geralmente de ou o pai ou a mãe, e depois nos relacionamentos, a gente estava falando disso hoje, né, Gi? E depois nos relacionamentos tentar suprir, sabe? Essa carência afetiva, idealizar, ir na busca, substituir, você entendeu? Procurar no outro o que está faltando nela. Como isso é comum, muito comum, no caso de luto também. Não só de abandono, que tem muita criança abandonada, né? Mas no caso do luto também. Acontece muito. Procurando o parceiro, a figura do... A figura do que perdeu. acha que perdeu, né? Gente. E aí vem a aceitação, né? O sol. O sol volta a raiar, né? E aí é que é bom, né? Vamos viver de novo, né? Bom, gente, por isso que a aceitação em tudo faz diferença, né? Em todas as etapas da vida, em todas as situações, quando a gente tem aceitação e daqui nem sempre é fácil, né? Porque não é aceitação daqui, é aceitação daqui, fica muito mais fácil da gente lidar, né? Então, na primeira fase, né, que é a negação, então muitas vezes ela fala que aceitou, mas não aceitou aqui. Então ela está na negação, né? Só quando sente que você...
fala um pouquinho, sabe, eu tô assim, meio perdida nessa nuance de pensamento. Onde eu traria numa fase no luto, nessas 5 fases do luto, qual você acha que eu teria que ter a responsabilidade e trazer para mim dos meus sentimentos? Você acha que isso aí cai a ficha disso aonde? Putz, aqui pra mim, acho que a tomada de responsabilidade, que diz respeito à tomada de consciência, ela acontece sempre a partir do momento que eu entendi que eu não sou mais vítima e não algoz da situação. Não existe um terceiro que seja vítima, nem algoz. É quando a pessoa cai na percepção de que só depende dela. Entende? Olhando para as 5 fases, eu acredito que é o momento ideal, que é onde toma. Eu acredito que assim, a aceitação não seja só algo que, como o Milton trouxe, o sol raia, né? Claro, acontece sol raiar, mas a partir do momento que, em primeiro lugar, eu vejo que, poxa, como você falou, essa questão do seu amigo, seu parceiro, que ele fala, ficar triste adianta alguma coisa? Ficar feliz também vai mudar alguma coisa? Pra ela em si. Vai mudar muito mais pra mim a minha frequência. Agora, onde eu escolho vibrar, entende? Então, uma coisa que é certo é assim, onde eu posso tomar a decisão de mudar? Vai ser na raiva muitas vezes? Porque, poxa, nessa etapa, na raiva, a raiva eu vou entrar na indignação, mas ao mesmo tempo essa raiva pode ser um movimento pra mudança. Pra mudança, mas não entrou a responsabilidade na raiva ainda, né? Entende? Então acho que isso é muito pessoal. Eu acredito que essa... Ainda pela descarga de emoção, né? eu acho que a aceitação é onde está colocada a mudança. Porque no fundo eu acho que esse tomar a responsabilidade é a aceitação também. Entende? Entendi. Entendeu? Entendi. Gente, que assunto gostoso, né? Quanta gente que vai ouvir isso, né? E vai se encontrar, né? Tem muita coisa que foi dita aqui hoje. Já pensaram nisso? Quem não passou por um luto? Todo mundo. E por quantos ainda vamos passar? E quem precisa de um conforto. Todos. Acho que fica a dica aqui para quem passa por isso, já entender que uma ajuda é sempre bem-vinda, né? Mas a terapia é sempre bem-vinda. Quem se resolve é cada um. Busque amigos, nós, né? Busque terapia, se for o caso, sabe, médico, ajuda médica. Mas principalmente ajuda, se respeite. Ajuda, se respeite. Se respeite. Se respeite. Esse é o primeiro princípio. Se respeitar. Isso aí. Eu já tive casos de assistidos que entraram numa vibe assim, ó. Pô, a vida não é nada, não vale nada. Sabe aquela decepção? Você tá aqui, depois você não tá? Sabe? Aí focaram nessa fase da raiva, focaram essa raiva para Deus, né? Responsabilizar Deus, a vida, o nascer, o morrer. E ficaram um bom tempo, viu? Tem que culpar alguém, tem que ter culpado. É a não aceitação, continua na negação, né? Continua na negação. É. Acho que um pouco da negação vai nos 4, né? Será que não? Até chegar na aceitação, até chegar, né? A negação, tá negando. Ela é o primeiro e até o 4. É uma viagem muito Quando louca, muda, né? Esse negócio virou de aceitação. não. Acho que a gente nunca conversou tão fundo assim a respeito disso, né? A gente já estudou tudo, mas de bater, fazer um bate-papo assim, não. Muito legal. Muito rico, né? Muito rico mesmo. Dá uma abertura. Então é isso, né, gente? Então, assim, quem estiver passando por essa fase, né? E aí a Roseli numerou as fases aí, você se identificar. Tem as meditações aqui no canal Teta, que a própria Roseli conduz, né? Então, a primeira fase, que é qualquer? Negação. Você pode estar fazendo a meditação a negação não é água, a negação é qual? Terra. Terra. Então é a meditação da terra. A segunda fase? Raiva. Fogo. Raiva, a meditação do fogo. Barganha. Barganha é o mental, ar. Depressão. Depressão. Água. Água. Então, se você se identificou, então você faz essas meditações que estão aqui no canal, né?
que vai te ajudar a passar por cada uma delas, né? E aí o éter também, né? Quando tiver aceitação é o éter e essa aí tá para entrar, né, Rô? Na verdade, o éter entra em todas as meditações, né? Mas você vai fazer uma Você exclusiva do equilibrou, éter vou pra fazer gente. uma exclusiva do éter. E também é legal as pessoas terem conhecimento que depende muito, todo mundo tem um elemento dominante. Tipo assim, ó, canceriano, água. Nosso canceriano tem uma dificuldade de deixar o velho embora, de se desprender das pessoas, sabe? E, puta, como dói no canceriano, Ela como também dói no pisciano, A gente cria como vínculos, dói né? no escorpiano. Então, geralmente, as pessoas da água, elas têm uma tendência à sofrência mesmo, tá? E o ar, as pessoas do ar, elas têm uma tendência a dar uma piradona legal mesmo. Quando Mais não tá volátil, bem, né? Mais volátil. sabe? Desequilibra, só pensa naquilo, aí vem a autoobsessão e é complicado. As pessoas da Terra, elas desequilibram, né? Uma perda, com uma dor muito grande, e elas entram naquela roda, sabe? Aquela roda de sofrimento, eu não sou merecedora, eu não consigo, nada que eu faço dá certo, você entendeu? Coloca todo o negativismo em cima do luto, sabe? E a pessoa do fogo, se ela tiver, a pessoa do fogo, ela tem até mais facilidade para transmutar isso aí. Depende muito do grau de intensidade do relacionamento. Se for uma coisa muito profunda, também é muito difícil. Senão ele vai entrar na raiva, né? Vai, Ou ele transmuta ou ele entra na raiva. na raiva, né? É 880. Aí É. queima. Eu me peguei cortando o rosto do meu marido nas fotos. Eu cortava com raiva dele. Raiva mesmo. Cortava. Quando eu vi, eu já tinha cortado tudo. Mas E depois veio a culpa. Aí depois vem a culpa, não veio? Veio assim. Não, né? não veio Quando a culpa gente nenhuma. termina um relacionamento, a gente não vai lá, exclui tudo, pega, tira todas as fotos, devolve toda a roupa, sabe? É a mesma coisa. É luto. Rompeu, vem a raiva, você tem que tirar aquilo da tua vida de uma maneira e você faz. Gente, alguém quer falar uma mensagem? Yara, você que falou, né? Deixa uma mensagem para essas Uma pessoas. mensagem para essas pessoas não é fácil, mas deixa rolar. Pensa no seu amor que teve, tudo que curtiu, que tudo tem o seu espaço, o seu tempo, e dá um carinho para você no fundo do coração. Com muito amor. Gostei disso. Dá um carinho para você. Linda demais. Nayara. Gente, então vamos encerrar hoje, né? Gratidão pela presença de todos vocês Nós é que aqui. agradecemos por estar aqui. Assim, essa mesa se ilumina com todo mundo aqui. Olha que delícia, né? Vamos fazer mais vezes, hein? Com certeza. Isso é Com muito bom. certeza. A troca é muito boa. Você conhece a terapia de fundo de quintal? É isso aqui, ó. Terapia de fundo. Vamos dar um nome para esse quadro. A gente só não tá no quintal Com a porque a gente cerveja. tá no Com a apartamento. cerveja, Mas isso né? aqui é uma terapia de fundo de quintal. Entre amigos, conversando. Muito bom. isso. Muito bom. Mas Troca obrigado, é muito gente. Obrigada. Eu que agradeço. Obrigado. Obrigada a todo mundo que tá aí, né? Que ficou aqui com a gente. Então, se vocês gostaram desse conteúdo, não deixa aí de seguir, né? Inscrevam-se, compartilhem, deixem seu like e acompanhem os materiais Deixa o futuros like, que a gente vai importante. soltar. Bye, bye.